bem-vindos no canal, pessoas de luz, pessoas do bem. Vamos aprender a redigir a peça de resposta escrita à acusação. Você que vai prestar a segunda fase na OAB em penal, ou você que advoga na área criminal, assista a esse vídeo até o final. Tem muitas dicas para você. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e bora lá! Vamos conhecer então a nossa peça. Para que ela serve? Olha, o cabimento dela é para responder nos procedimentos sumário e ordinário à denúncia ou queixa recebida pelo juiz. Ou seja, é uma peça de defesa quando o réu denunciado por um crime se defende. Nesse vídeo aqui, nós vamos nos restringir ao procedimento comum ordinário e sumário. Nós não vamos adentrar nos procedimentos especiais nem no sumaríssimo. Esses serão explicados em outro vídeo. Lembrando, então, que essa peça já foi cobrada diversas vezes na segunda fase da OAB, para quem adota penal. E é uma das mais importantes peças de defesa do réu. Como que nós vamos oferecer nossa peça? Para quem que nós vamos endereçar nossa peça? O oferecimento será feito perante o juízo que recebeu a denúncia ou queixa e expediu a citação para a resposta. Deverá ser oferecida no prazo de 10 dias corridos, conforme artigo 396, combinado com 798 do Código de Processo Penal, contados da citação. Então, duas observações aqui que devemos ter cuidado. O prazo é em dias corridos e não em dias úteis, como acontece no processo civil. E o prazo, ele se inicia já com a citação e não com a juntada do mandado de citação nos autos, como também acontece no Código de Processo Civil. Então, temos que ter ciência aqui da súmula 710 do STF. No processo penal, os prazos contam-se da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Por que isso é importante saber? Porque na prova da OAB é cobrado do candidato que interponha, que ofereça, que apresente a resposta à acusação no último dia do prazo. Então você tem que saber quando que o prazo começa, como que ele é contado e quando que ele termina. Se você então ficar até o final desse vídeo, nós vamos adentrar nesse assunto de forma mais aprofundada, tá? E devemos observar aqui que não depende de preparo a resposta à acusação. O que significa isso? Você não precisa pagar custas processuais para apresentá-la em juízo. Qual que é o nosso fundamento legal? Aonde que a nossa peça está prevista? Ela está prevista no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Nos procedimentos ordinários e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Na resposta, o acusado poderá erguer preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Esses dois artigos aqui são os fundamentos legais que tem que constar na parte preambular da peça. Esses dois fundamentos aqui pontuam na peça. Não pode deixar de colocá-los. Eu já vou ensinar como que coloca. Mas antes disso, vamos esclarecer aqui o que é procedimento comum ordinário e o que é procedimento comum sumário. Primeira coisa, então, o que é procedimento? Procedimento é a sequência de atos dentro de um processo. O Código de Processo Penal, ele estabelece um conjunto de regras e procedimentos para o trâmite de um processo. Eu posso chegar num processo e apresentar a peça que eu quiser, a defesa que eu quiser, no prazo que eu quiser? Não. Para isso, nós temos um procedimento que é previsto em lei e que deve ser seguido. Então, superada essa questão, nós temos o procedimento
ordinário. O que é o procedimento ordinário? É o procedimento previsto no Código de Processo Penal que deve ser seguido quando o crime imputado ao réu tiver a pena máxima em abstrato igual ou maior que 4 anos. Então, vamos destacar aqui: igual ou mais que 4 anos. Por exemplo, o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. A pena para esse crime é reclusão de 1 a 5 anos. Então, esses 5 anos é a pena máxima. Essa pena máxima é mais de 4 anos? É. Então, é rito ordinário, se o réu for denunciado por este crime. O que mais nós precisamos saber sobre o rito ordinário? Precisamos saber das fases dele. O que diferencia ele dos outros ritos? Então, quais são as fases do rito? Rito e procedimento é a mesma coisa, tá? Quais são as fases do procedimento ordinário? Então, a fase processual, ela se inicia com o oferecimento de uma denúncia ou queixa-crime. Oferecida a denúncia, o juiz analisa se ele recebe ou se ele rejeita. Se ele recebe, ele ordena a citação do acusado. O acusado vai ser chamado de réu. Após a citação dele, é que entra a nossa peça, que é a resposta à acusação, onde o réu vai apresentar toda a matéria de defesa. E, nessa resposta à acusação, ele obrigatoriamente tem que ser representado por advogado, a não ser que o réu seja advogado inscrito na OAB. Aí ele pode atuar em causa própria. Tirando essa situação, toda pessoa que responde um processo criminal obrigatoriamente tem que ser representada por advogado. Apresentada a resposta à acusação, o juiz ele decide se é o caso de absolvição sumária, ele já absolve o acusado e extingue o processo, ou se ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento para coletar provas, depoimentos e etc. Aqui nós temos um ponto importante. A audiência de instrução e julgamento, no rito ordinário, ela tem que se dar até 60 dias. Concluída a fase de instrução e julgamento, passa-se as fases de memoriais, que é outra peça, muito importante por sinal, e é proferida uma sentença. Depois tem a fase recursal, é claro. Mas, em regra, essas são as fases do rito ordinário. Outra observação que nós temos que fazer e que diferencia o rito ordinário do sumário são as testemunhas que podem ser arroladas. No rito ordinário, podem ser arroladas até 8 testemunhas. Então, em síntese, este é o procedimento comum ordinário. Já o procedimento sumário, ele tem as seguintes diferenças. Ele vai ser utilizado quando a pena máxima em abstrato do crime for maior que 2 anos e inferior a 4 anos. Vamos colocar aqui bem destacado. E esse procedimento, ele vai ter as mesmas fases que o procedimento comum ordinário, com as seguintes diferenças. A audiência de instrução e julgamento, ela tem que ser marcada até 30 dias. E as testemunhas, elas só podem ser arroladas até o número de 5. Tirando isso, ele é praticamente idêntico ao procedimento ordinário. Compreendidas as características e esclarecidos os procedimentos, já podemos começar para a redação da peça. Começamos ela com o endereçamento ao juízo que expediu a citação e tramita a ação. Vai ser muito fácil identificar isso aqui no enunciado. O enunciado vai dar para você aonde que está tramitando o processo. Então colocamos assim, ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Varginha. Vamos imaginar que o enunciado aqui nos disse que o processo criminal tramita na terceira vara criminal de Varginha. Nós não vamos inventar dados, tá? Há quem diga, equivocadamente, que endereçar dessa forma é errado, porque
segundo o Código de Processo Civil de 2015, passou a dizer que é necessária a indicação do juízo, e por isso endereçar ao juiz estaria errado. Esse entendimento é um entendimento equivocado. Destaco aqui que endereçar ao juiz é correto e é praxe. Inclusive, quando você menciona aqui a vara e a comarca, você está indicando o juízo. Você quer optar por endereçar ao juízo da terceira vara criminal de Varginha? Pode também. Mas isso não significa que a forma como está endereçada aqui esteja errada. Você vai pular 3 linhas e colocar assim, ó, autos do processo, número. Se o enunciado não te deu um número de processo, você põe 3 pontinhos, que é assim que está previsto no edital da OAB. Quando você não tem o dado, mas esse dado tem que constar da peça, você põe 3 pontinhos. Por que tem que ter autos do processo? Como esse processo já foi distribuído, já está tramitando, ele já tem uma numeração. Pula mais 2 linhas e inicia com o nome do cliente, do réu que está sendo processado. E aí você coloca assim, ó, já qualificado na ação penal em epígrafe. Você não precisa qualificar ele aqui, perder tempo na sua peça, porque o réu ele já está qualificado na denúncia ou na queixa-crime. Em seguida você coloca assim, ó, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, que abaixo assina, coloca a expressão procuração anexa, porque este é o primeiro ato do advogado. Agora que o advogado compareceu, então ele tem que juntar procuração. Aí, oferecer resposta escrita à acusação. Ao invés de colocar resposta escrita à acusação, posso colocar só resposta à acusação? Pode, mas nós vamos optar aqui por colocar resposta escrita à acusação por conta do artigo 396 do Código de Processo Penal, que prevê que essa peça ela é escrita, diferente do rito sumaríssimo, que a resposta à acusação é oral. Mas isso aqui é um debate irrelevante. Tanto faz colocar resposta escrita à acusação como resposta à acusação. Com fulcro nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, do CPP. Este aqui é o fundamento legal da peça. Este fundamento legal pontua. Ele obrigatoriamente tem que constar na parte preambular, tá? Pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos. Essa é a parte preambular. Você vai pular uma linha e vai abrir o tópico dos fatos. Quais são os fatos? Os fatos vai estar no enunciado. Você não vai inventar dados, você não vai inventar fatos. Mas aqui nós vamos colocar uma estrutura para você não errar e para você ser sucinto, para você também não ficar perdendo tempo neste tópico. Então você coloca dos fatos, inicia o parágrafo assim: ó, o réu foi denunciado e está sendo processado sob o rito. Aqui você especifica se é sumário ordinário e pelo crime D, o crime que estiver descrito no enunciado. A denúncia narra que expõe o que a denúncia narra. Em seguida, abre outro parágrafo. A denúncia foi recebida em, coloca a data e a data de citação do réu. Aí você fecha assim, ó, em síntese, os fatos. E aqui, uma dica que eu dou para casos reais, né, fora do exame da OAB. Quando os fatos estiverem muito deturpados, inverossímeis, distorcidos, você, embaixo desse tópico dos fatos, você abre um outro tópico chamado da realidade dos fatos. E aí você narra a sua versão. No exame da OAB, você não vai precisar fazer isso, tá? Você não vai perder tempo com isso, mas na vida real, faça. Bom, avançando, abrimos outro tópico, do direito. É neste tópico que o réu vai apresentar todas as teses defensivas, legais, doutrinárias, jurisprudenciais, etc. Este tópico ele é dividido em duas formas: em preliminares, que são as situações que impedem o conhecimento do mérito por algum vício, algum defeito processual, e o mérito propriamente dito.
Então, nós abrimos o tópico do direito e começamos com as preliminares. Se houver, né? Claro que existem situações que não há preliminares, mas todos os exames da ordem que eu me recordo tinham preliminares. Então, o que são preliminares? Eu vou colocar um esquema aqui para facilitar para vocês, tá? Então, exemplos de preliminares. Causas extintivas de punibilidade, aquelas previstas no artigo 107 do Código Penal. Por exemplo, a prescrição. Se o crime já está prescrito, o juiz vai adentrar no mérito? Não, ele já vai encerrar o processo ali. Outras preliminares são as prejudiciais de mérito, previstas no artigo 92 e 93, preliminares processuais, nulidades, ausência dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia ou queixa. E estes 6 aqui você pode desconsiderar, porque nos ritos ordinário e sumário não se aplica este artigo, tá? Esse artigo só se aplica no rito sumaríssimo. Então, vamos por um exemplo aqui de uma preliminar de inépcia da denúncia. Vamos imaginar aqui que a denúncia narrou que o réu teria praticado um crime qualquer, numa data X. Porém, ele não expõe a conduta que teria sido praticada, nem especifica o local em que tal conduta teria ocorrido. Nos termos do artigo 41, é requisito da denúncia a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Além disso, o artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta. Desta forma, deve ser reconhecida a nulidade absoluta do processo, porque sequer a denúncia deveria ter sido recebida, pois não expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, violando taxativamente o artigo 41 do Código de Processo Penal. Outro exemplo, uma preliminar de prescrição. O prazo prescricional para o crime descrito na denúncia é de tantos anos, nos termos do artigo 109 do Código Penal. O fato ocorreu em. Ocorre que a denúncia foi recebida somente em, ou seja, fora do prazo legal. Dessa forma, a pretensão punitiva está prescrita, devendo ser decretada a extinção de punibilidade do recorrente, nos termos do artigo 107, inciso 4 do CP, Código Penal. Quando você for arguir prescrição, gente, uma dica que fica aqui, observe qual que é a idade do denunciado, pois, se ele for menor de 21 anos ou maior de 70 anos, o prazo prescricional conta-se pela metade. Então anote essa dica aí. Depois das preliminares que você encontrar, você abre um tópico denominado mérito. O que você vai arguir no mérito? Aqui, você vai dizer o seguinte: acaso não acolhidas preliminares arguida, o que não se espera, passa-se a combater o mérito. Então você vai elencar teses sobre a materialidade, sobre a autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. O que quer dizer isso? Você pode dizer que o crime não existiu, que não existe provas que o crime existiu, da materialidade dele, que o denunciado não é autor do crime, que o crime é atípico, ou seja, não constitui crime a conduta descrita na denúncia, que existe uma exclusão de licitude por legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, estado de necessidade, que existe uma exclusão de culpabilidade, ou seja, o denunciado era inimputável, etc. É neste tópico aqui que você vai elencar todas as teses defensivas para absolvição sumária do réu. Ou seja, para que o réu seja absolvido antes que ocorra a audiência de instrução e julgamento. Agora, nós vamos tratar de um assunto bastante delicado. Podemos aqui elencar, pedir desclassificação do crime na resposta à acusação? A resposta é, em regra, não, mas nós temos duas exceções. Quando a desclassificação do crime ocorrer uma nulidade processual ou extinção de punibilidade. Vou explicar melhor. A resposta à acusação, ela busca a absolvição sumária, ou seja, para que não ocorra uma audiência de instrução e julgamento.
Mas nunca pode haver uma condenação sumária. Eu não posso pedir para o juiz aqui desclassificar o crime e já me condenar antes da instrução e julgamento. Por isso que você não pede desclassificação de crime na resposta escrita à acusação, exceto se causar uma nulidade ou uma extinção de punibilidade. Vou dar um exemplo, você vai entender melhor. Imagina que, se houver a desclassificação do crime de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, a pena máxima combinada ela passará a ser de 2 anos e não mais de 10 anos, que era do crime de extorsão. Aí imagina que, sendo a pena máxima 2 anos, no atual trâmite processual, ela já estaria prescrita a punibilidade, já estaria prescrita a pretensão do Estado, o que geraria extinção de punibilidade. Então, se a desclassificação do crime resulta numa prescrição, você pode pedir e fundamentar a sua absolvição sumária. O que você não pode pedir é a desclassificação do crime, mas que resulta na condenação. Aí, neste caso, você tem que fazer isso em outro momento processual. Na resposta à acusação, você só vai pedir a desclassificação quando dessa desclassificação resultar em uma situação que autorize a absolvição sumária. Então, vamos colocar aqui a hipótese para ilustrar. Vamos colocar aqui um exemplo. Você vai requerer dessa forma. Subsidiariamente, há de ser observado que a conduta imputada na denúncia não se enquadra no crime de extorsão, uma vez que o elemento do tipo exige obtenção de vantagem devida, tendo em vista que o réu cobrou uma dívida devida, ausente o elemento do tipo extorsão, que prevê indevida vantagem econômica. A conduta do réu configuraria mero exercício arbitrário das próprias razões, de maneira que deve haver a desclassificação do crime de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Sendo assim, o prazo prescricional para o crime de exercício arbitrário das próprias razões é de 4 anos. O fato ocorreu em tal data. E a denúncia foi recebida somente em tal data, ou seja, fora do prazo legal. Dessa forma, a pretensão punitiva está prescrita, devendo ser decretada a extinção de punibilidade do réu nos termos do artigo tá. O que aconteceu aqui? A pena máxima deixou de ser 10 anos e passou a ser 2, porque desclassificou o crime. Em sendo 2 anos, a pretensão estaria prescrita. E vamos caminhando agora para o desfecho da nossa peça. Vamos abrir um tópico aqui, pedidos. Então, tendo em vista tudo que foi exposto nesta peça, nós vamos formular os pedidos da seguinte maneira. Vamos começar assim, ó, ante o exposto requer. Primeira coisa, nós arguimos uma preliminar de nulidade. Nós vamos reiterar ela aqui. Seja decretada nulidade absoluta do recebimento da denúncia ante a manifesta inépcia da inicial acusatória. Segunda preliminar que nós arguimos foi prescrição. O que nós colocamos aqui? Seja acolhida preliminar de prescrição, determinando-se a absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397, inciso 4 do CPP, tendo em vista que já está prescrito o crime descrito na denúncia e que tal situação resulta em extinção de punibilidade. Queria destacar aqui que você tem que saber de cor e salteado o artigo 397 do Código de Processo Penal. Claro que você vai poder consultar ele, mas você tem que saber da existência dele, que ele é imprescindível para formular os pedidos, tá bom? Ele tem que constar nos pedidos. Em seguida, vamos imaginar que no mérito nós usemos uma tese defensiva de atipicidade da conduta. Então você vai repetir aqui. Absolvição sumária do réu nos termos do artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a conduta descrita na denúncia é atípica. E vamos colocar o pedido subsidiário, que a gente viu lá. Subsidiariamente, seja desclassificado o crime de extorsão
para o crime de exercício arbitrário das próprias razões e seja decretada a absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397, inciso 4, haja vista que o crime antedito encontra-se prescrito e, em razão disso, extinta a punibilidade do réu. Então, vamos imaginar aqui que o juiz, ele rejeitou as duas preliminares e rejeitou a tese de mérito. Aqui no pedido D, ele pode aceitar. Por isso que é importante formular o pedido subsidiário que culmine em absolvição sumária. O que mais nós vamos colocar nos pedidos? Pedido de produção de provas. E você vai colocar esses pedidos aqui de acordo com o enunciado também. Né? Aqui nós vamos colocar todas para você ter uma noção. Protesta pela produção de todos os tipos de provas em direito admitidas, em especial prova pericial, prova documental, oitiva e intimação de testemunhas, abaixo roladas e outras reputadas indispensáveis ao deslinde da causa. E agora nós vamos para a parte final da nossa peça, que é o fechamento. Nestes termos, pede deferimento local, data, assinatura, advogado e OAB. Quando você não tiver os dados no enunciado, você tem que pôr 3 pontinhos. Você não vai inventar dados. E a observação que eu faço aqui, a OAB costuma pedir para que se date sempre no último dia do prazo. Então ela vai te dar o dia e o dia da semana, o dia do mês e o dia da semana. E você tem que saber contar esse prazo. E aqui, onde está a data, você vai colocar a data do último dia do prazo. Então, por exemplo, se ela disse lá que foi citado no dia 11 de março, segunda-feira. Apresente no último dia do prazo. Aí você vai contar 10 dias começando de terça. 10 dias corridos. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta, dia 21 de março do ano que a OAB também der. Colocar o ano também. Agora, imagina que o último dia do prazo caia num sábado, num domingo ou num feriado. Aí você prorroga para o primeiro dia útil seguinte. Então, imagina que o dia 21 caiu num sábado. Aí você conta 22 domingo, 23 segunda. 23 é o último dia do prazo. Toda vez que cair em sábado, domingo, feriado, você prorroga para o primeiro dia útil seguinte. Então, as regras de contagem de prazo, elas demandam um pouco mais de aprofundamento, tá? Que não é o caso deste vídeo aqui. Então, eu aconselho que você estude as regras de contagem de prazo, tá? Aqui a gente deu só uma pincelada para poder fechar a peça, tá bom? O que mais que a gente precisa saber? Você não pode assinar a peça. Se você assinar, você zera. Então, você vai sempre colocar assinatura 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos e OAB 3 pontinhos. Pronto, a peça terminou. Terminou? Não. Vamos imaginar também que no enunciado a OAB citou lá que alguma testemunha presenciou alguma coisa. E você requeriu lá na produção de provas a prova testemunhal. Então, depois do fechamento, você coloca o rol de testemunhas. Isso aqui também pontua na prova. E como é que você vai colocar o rol? Você coloca o nome da testemunha e a qualificação e endereço dela. Pronto, agora sim está pronta a sua peça. Agora você já está preparado, programado para ser aprovado no exame da OAB em penal. Então, gente, é isso aí. Obrigado pela participação. Bons estudos. Inscreva-se aí no canal para ajudar a gerar conteúdo. Deixe seu like, comente, deixe o joinha. E valeu!